Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e esse é o capítulo 4, seção 4.1. No capítulo 4 vamos falar sobre a camada de rede e uma das funções mais importantes na internet, que é o roteamento. Esse capítulo 4 ele é focado na camada de rede da internet, mas a gente também vai falar de alguns conceitos mais gerais da camada de rede. Então a gente vai falar sobre modelos de serviço, não apenas o serviço da internet, mas outros. A diferença entre encaminhamento ou repasse e roteamento. Então, roteamento é routing e encaminhamento ou repasse é forwarding. Então, a gente vai destacar bastante essa diferença. Vamos falar um pouco sobre como funciona o roteador, os internos dele. Essa é a parte principal, o roteamento, né? Como é feita a seleção de caminhos na internet, como é que a gente lida com a escala da internet, né? Bilhões de dispositivos ligados e como é que a gente acha rotas boas entre esses dispositivos. E vamos também falar de alguns tópicos um pouco mais avançados, como IPv6, que está em vias de ser implementado, né? E mobilidade na internet. Obviamente, vamos focar bastante na implementação da camada de rede, ou seja, na camada IP da internet. Essa sessão 4.1 é uma breve introdução aos tipos de camadas de rede. Depois falaremos de redes de circuitos virtuais e ou versus redes de datagramos. No caso, a internet é uma rede de datagrama. Vamos falar de algumas funções que existem dentro do roteador, e inclusive as filas, né, de entrada e saída, e como mover os pacotes de uma interface de entrada para uma interface de saída. Na seção 4.4 falaremos do protocolo IP e algumas das suas funções, em especial o endereçamento IPv4, como ele é feito. É importante a gente entender como que as subredes da internet, né, são configuradas. Na seção 4.5, vamos falar dos algoritmos de roteamento, baseados ou em estado de enlace ou em vetor de distâncias. E vamos falar do roteamento hierárquico, que é o que lida com a escala na internet, né? Que faz toda a parte de roteamento entre domínios. Depois vamos instanciar algoritmo de estado de enlace na internet é o SPF, algoritmo de vetor de distância na internet é o RIP, ou RIP, e o roteamento hierárquico na internet é feito pelo protocolo BGP. A camada de rede, então, ela roda em todos os elementos da rede, não apenas nos sistemas finais, mas também em todos os elementos intermediários da rede, né, todos os roteadores. O objetivo é transportar os segmentos da camada de transporte de um nó de origem até um nó de destino qualquer. Então, do lado do transmissor, os segmentos da camada de transporte são encapsulados dentro de datagramas, podendo ser, inclusive, fragmentados, né, e segmentados. Do lado do receptor, então, o receptor entrega esses segmentos para a camada de transporte, né? Os protocolos de roteamento da camada de rede eles rodam tanto nos sistemas finais quanto nos roteadores no núcleo da rede. Tá? E basicamente o roteador e os sistemas finais, né, também observam qual é o endereço IP de destino de cada pacote. Então, olhando o campo do cabeçalho do pacote, ele vê o endereço IP de destino e escolhe então para que interface de saída ele deve encaminhar aquele pacote. E desta forma, o pacote vai sair de um nó de origem e vai chegar até um nó de destino através do endereço que está especificado no cabeçalho do pacote IP. Então a gente está vendo ele saindo da camada de aplicação do nó de origem, desce até a camada de rede, passa pela camada de rede dos nós intermediários e chega até a camada de aplicação do nó de destino. Diferença entre encaminhamento ou repasse e roteamento.
Então, o encaminhamento é simplesmente o ato de mover os pacotes de uma entrada para uma saída. Na função de encaminhamento, o roteador não calcula rotas, ele simplesmente consulta uma tabela de encaminhamento que já foi previamente calculada pelo algoritmo de roteamento. Então, o algoritmo de roteamento é aquele que vai determinar a rota que os pacotes devem seguir. Então, ele programa, calcula essa rota e configura ela numa tabela de encaminhamento ou tabela de roteamento. E durante o encaminhamento, o roteador simplesmente consulta essa tabela e encaminha o pacote para a interface de saída própria. Então, o roteamento é o processo de planejar toda a viagem, né, da origem até o destino, enquanto que o repasse é o processo simplesmente de decidir vir à direita ou vir à esquerda num determinado cruzamento. Exemplo. Imagina que aqui eu tenho um pacote com endereço de destino 0111, apenas 4 bits aqui, tá? Uma rede pequena. Lembrando que na internet o endereço IP ele é composto por 4 bytes, né? 32 bits de origem e de destino. Mas aqui é simplesmente um exemplo onde nosso endereço de destino tem apenas 4 bits. Bom, existe um algoritmo de roteamento que rodou previamente, a gente vai ver como que ele decide e como ele programa essa tabela de encaminhamento local, que está dentro do roteador, aqui a gente está mostrando dentro do roteador 1, esse primeiro roteador aqui. Esse roteador tem 3 interfaces de saída, 1, 2 e 3. E aqui eu tenho que, dependendo do endereço de destino que está no cabeçalho dos pacotes, eu vou encaminhar o pacote pela interface 3, pela 2 também, ou pela 1. Então, no caso aqui, o pacote tem endereço de destino 0111, o roteador simplesmente consulta a tabela de encaminhamento e vê, para entregar para o destino 0111, eu devo seguir, né, encaminhar ele pela interface 2. E ele encaminha pela interface 2. No próximo roteador, ele vai fazer a mesma coisa, consultar a sua tabela para ver, para chegar nesse destino, qual é a interface que ele manda. E ele vai mandando assim até chegar no destino. Uma coisa que é importante destacar é que é o algoritmo de roteamento que decide, que programa essa tabela. Então ele vai rodar com informações que ele vai coletar da rede, da topologia da rede, das sub-redes que são alcançadas por cada roteador, e com base nessas informações ele vai rodar um algoritmo para estabelecer o melhor caminho desse roteador até qualquer endereço de destino e vai programar então a tabela de encaminhamento. Bom, a internet, o protocolo IP, ele não é orientado à conexão, mas existem outras redes como a ATM, Frame Relay, X25, que são arquiteturas de rede orientadas à conexão, em que elas estabelecem uma conexão e antes que os pacotes possam ser enviados, é necessário então estabelecer esse circuito virtual, essa conexão virtual. São redes de comutação de pacotes, mas com circuitos virtuais. Diferença entre essa conexão na camada de rede e na camada de transporte: a conexão na camada de transporte ela conecta processos de aplicação, enquanto que a conexão na camada de rede ela conecta hosts e pode também envolver a programação de estado nos roteadores intermediários se for usado circuitos virtuais. Okay? Bom, em modelos de serviço, a gente já sabe que na internet o IP não provê garantias nem de entrega, nem de largura de banda, nem de atraso. Mas existem algumas redes que oferecem esse tipo de serviço, né? Tanto para datagramas individuais quanto para fluxos de datagramas ou conexões. Né? Então, na internet, a gente sabe que o modelo é de melhor esforço, não há garantias nem de largura de banda, nem de perda, nem da ordem com que os pacotes são entregues. Então, na internet é possível que você transmita os pacotes numa ordem e eles cheguem no destino numa outra ordem, porque talvez naquele fluxo, durante aquele fluxo de pacotes tenha ocorrido uma mudança de rota e uma rota mais rápida tenha sido, então, selecionada para os próximos pacotes. Então, é possível que os pacotes cheguem fora de ordem. Não há garantias de atraso nem de temporização. E
a internet também não dá indicações de congestionamento para os sistemas finais. Os sistemas finais têm que inferir isso, como a gente já viu no capítulo 3, como o TCP faz. Né? Mas existem outros tipos de rede, aqui como exemplo a rede ATM, com modelos de serviço CBR, que é o de taxa constante, ou ABR, que é o de taxa variável, Available Bitrate. Em ambos os serviços eles provêm alguma garantia de largura de banda, no ABR a largura mínima e no CBR a taxa fixa, taxa constante. Garantias de perda, garantias de ordem, de atraso entre os pacotes. E no caso do CBR não há congestionamento, porque há reserva de recursos, mas no caso do ABR pode haver congestionamento e existe então uma indicação de que aquele caminho está congestionado. Então, essa tabela aqui serve para ilustrar e para que a gente ficar ciente de que existem outros tipos de rede e outros modelos da camada de rede. Mas a internet, que é a que a gente vai estudar mais profundamente nesse capítulo, é uma rede do tipo melhor esforço. Ok?